Eu vou fazer uma analogia bem simples sobre física quântica. Tenho meu celular, ele tem um número, e ele está a todo momento mandando informações para o universo de qual é o número dele, qual é a identidade dele. E nessa sala, nesse universo todo, existem várias informações de ligações entre celulares, aonde tem nessa informação o celular, número de origem, o número de destino. Então, por aqui, nesse momento, estão passando várias ligações. Por que o meu celular não toca? Porque não conectou, porque não é o número dele que está nessa informação. Então, ele passa simplesmente despercebido. A partir do momento que alguém liga para mim e o meu celular está mandando essa informação, existe um colapso da função de onda, isso que a física quântica fala tecnicamente. Colapso da função de onda, ou seja, eu estou emanando, o celular está emanando a informação de quem ele é, da sua identidade, e lá fora também tem algo exatamente igual e ele se conecta, porque naquele bloco, naquele pacote de informação, tem um número do celular de destino, que é o número do meu celular. Então ele colapsa e acontece a chamada telefônica, a reação desse colapso. A mesma coisa, nós como antenas transmissoras de informação de quem nós somos. Estamos mandando informação, por exemplo, eu tenho medo de barata. O medo de barata, o universo só escuta, entre aspas, a palavra medo de barata. Barata, 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 barata. O que volta para mim? Barata. Eu me conecto com a barata. Ela surge do nada, ela voa na minha frente. Eu tô ali num lugar onde jamais existiria a possibilidade de ter barata, mas se tiver uma, num raio de 1 quilômetro, é em mim que ela vai achar. Vai achar o pouso. Por quê? Porque eu estou vibrando barata. A mesma coisa de medo de ter alguma doença. A minha mãe teve câncer. Meu Deus, isso é hereditário. Nossa, eu vou ter câncer. Não, eu não vou. Eu olho para isso e digo, não, mãe. Foi o seu destino, mas eu sei que está em mim. Mas eu olho para isso e vejo que eu posso fazer diferente. Então eu digo, não. Estou em paz com isso, porque isso não me constitui. Estou fazendo coisas na minha vida para que eu não tenha esse tipo de situação. Então eu não alimento esse pensamento. E quando eu não alimento esse pensamento, eu trato esse pensamento dentro de mim. Mas eu sei que ele existe. E ele só começa a ser limpo quando eu olho para ele, percebo que ele existe e eu começo a cuidar dele. Fazer algo diferente com ele, daquilo que veio da minha ancestralidade. E assim, nós criamos teias de energia dessa antena com algo no universo, com situações no universo que nos conectam com aquilo que vibra aqui dentro. Então nós atraímos tudo o que somos, exatamente o que somos. Então nunca é o outro. O outro não me machuca, é porque eu sou machucável. Eu me machuco através do outro. O outro me despreza. Não, não é o outro. É porque dentro de mim há um sentimento de desvalor próprio que me faz atrair esse outro para mostrar em mim esse desvalor que eu preciso olhar. Ninguém me maltrata, ninguém me faz de vítima, a não ser que eu me faça primeiro. Sempre eu primeiro, porque a informação sai daqui e me conecta àquela situação que eu preciso olhar em mim.
falei até agora diz respeito, muito disso diz respeito à minha própria história de vida. Eu hoje sou uma outra mulher. Eu me reconstituí, porque a minha história de vida em relação à minha família foi bem complexa. Com 10 anos, minha mãe teve esquizofrenia, muitas divergências de pensamentos entre ela e meu pai, e eu acabei me tornando algo que eu não era, para tentar equilibrar aquela família, para que nós não nos separássemos. Sou muito grata ao universo por ter mantido essa família até o final. Meu pai foi um guerreiro, um herói. Eu tenho uma honra gigantesca por ele. A minha mãe, um exemplo de amor, se posso dizer. Existe algo que represente o amor, é minha mãe. Mas a doença nos colocou numa situação de muito conflito. Entre eles e nós, entre nós com eles, e vivemos um ambiente nada salutar para construir uma personalidade que tivesse força para ir para a vida. E a minha jornada de transformação começou com uma constelação familiar. E eu coloquei um sonho no meu coração de fazer outras mulheres passarem por essa transformação que eu passei e continuo nesse caminho de autoconhecimento e autotransformação. As constelações familiares é uma técnica que veio para o Brasil, difundida por Bert Hellinger, um alemão, e ele trouxe essa metodologia de cura da alma, olhando para a alma da família, olhando para esses padrões de comportamento, esses padrões energéticos, e ressignificar isso, apenas olhando para isso como dizendo um sim. Sim, foi o melhor que deu para ser. E eu faço algo diferente com o que eu trouxe no meu DNA. E começo um novo caminhar. Eu trabalhei quase 30 anos da minha vida com sistemas de informação na área de tecnologia. E agora eu trabalho com sistemas familiares. É uma jornada que deu uma volta de 180 graus na minha vida e eu resolvi passar para frente essa cura de alma maravilhosa que são as constelações familiares. E para isso eu mergulhei profundamente em Bert Hellinger, que é o pai dessas constelações, e pela história de vida dele, é impossível não acreditar nesta metodologia. Bert tem a sua biografia em um livro, e eu resumi aqui em poucos itens, para vocês entenderem o quão grande era a inteligência desse homem e quanto esse homem ele sabia muito mais do que ele falava. E para ele caracterizar algo como a sua verdade, ele precisava viver aquela verdade. Ele não pegava conceitos pura e simplesmente e dizia que aquilo era verdade. Então ele construiu essas ideias das constelações, não criando essas leis, mas as observando no universo como algo que já é intrínseco no universo. Então eu vou ler agora, porque para não esquecer nada sobre o Bert. Bert nasceu na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra.
pensa no clima, na tensão. Ele nasceu em 1925 e faleceu em setembro de 2019. Bert esteve no Brasil, se não me engano, em 2012. Ele teve uma infância baseada na família e na fé. Aos 10 anos, ele foi enviado para o internato de meninos, que era uma época em que os nazistas se infiltraram na política lá na Alemanha. Então, a época de Hitler, ele viveu a época do Holocausto. E com 18 anos ele foi enviado para a guerra. Já era a época da Segunda Guerra. E ele fica como prisioneiro lá, depois de ficar em frente de batalha. Ali nessa frente de batalha ele perde o irmão dele. E a mãe dele, ele percebe na mãe dele um sentimento de profunda dor, porque ele se sente menos amado pela mãe do que o irmão, né? E depois ele foge dessa prisão por conta de uma afinidade que ele acabou gerando lá com o carcereiro, uma afinidade subliminar, porque ele conhecia as línguas e ele acabava defendendo esse carcereiro em algumas situações dos próprios alemães, e ele facilitou a fuga dele. Então o Bert volta para a Alemanha e é consagrado padre. Em 1952, Bert vai para a África como missionário do pároco, né? Um padre, vai para fazer um trabalho com tribos Zulus na África. Então ali ele começa a entender como funciona as regras deles, a cultura deles, a forma como eles resolvem os problemas deles. Ele conhece a língua dessa tribo, a língua Zulu, e ele começa a trabalhar como diretor de uma escola, depois de se formar num curso de pedagogia. Ele se torna diretor dessa escola que forma professores universitários lá na África. Então ele aprende a cultura, observa como os problemas dessas tribos são resolvidas. Eles costumavam reunir a pessoa com o problema, colocavam os ancestrais juntos e ali eles encontravam o padrão que deveria ser olhado. Bert fica na África até os 18 anos e recebe a cidadania africana. Então, ele tem a experiência do nazismo, ele vive também a experiência do apartheid, né, aquela guerra com os negros, a guerra social, né? E ele começa ali a questionar valores da vida. E ele começa um despertar de consciência em cima disso, baseado nessa cultura das tribos Zulus. Ele começa a criar a sua própria teoria. Mas como Bert era pároco e ele era o pedagogo, ele começou a enquadrar esses conhecimentos que ele tinha na Bíblia, nos conceitos da Bíblia. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe e teus dias serão prósperos. Bênçãos hereditárias e maldições hereditárias que perpetuam até a 7ª geração. Isso é o que está escrito na Bíblia. Mas pouca gente sabe definitivamente o que significa isso, na profundidade, lá na essência. E Bert entendeu essas leis naturais e associou-as às leis bíblicas. E ele permaneceu por um tempo com essa ideologia. Ele volta para a Alemanha, então, em 1969, estuda psicanálise em Viena e deixa o clero
em 1979. Ele sai da igreja. Por quê? Porque a consciência dele expandiu. A religião não coube mais nele, porque ele viu que tinha algo a mais que não cabia naquela metodologia, naqueles paradigmas da religião católica, que era onde ele atuava. Então ele vai para os Estados Unidos estudar Gestalt terapia, que é um tipo de terapia que olha para a realidade. Ele estuda terapia primal, trabalha com o trauma. Ele estuda terapia transacional, que mexe com a prática de como resolver os traumas. Ele estudou budismo, hipnose, terapia do script, que é uma terapia que observa um padrão de comportamento. Ele estudou TCI, que é uma terapia baseada num tema, assim como as constelações trabalham baseadas em um tema que você quer olhar. E ele praticou meditações por 20 anos. Estudou PNL, bioenergética, estudou terapia corporal. Bert acordava 5 horas da manhã e começava a meditar às 7 horas da manhã até às 11 horas da manhã por 20 anos. Bert entrou num processo profundo de conexão com essa grande alma, esse grande inconsciente coletivo, e é dali que ele recebeu toda a intuição que ele precisava, que estava nele, em última instância, porque ele se conectou com esse inconsciente coletivo. E ele começa a desenvolver as novas constelações familiares. E isso culminou quando Bert se separa da sua primeira mulher, que era uma pessoa de dentro da igreja, né? E ela não tinha mais a consciência para acompanhar a mente de Bert. Então a vida começou a sair do fluxo, ele começou a ser puxado, ou ele saía dessa corda que amarrava ele para trás, ou ele se libertava dessa corda e ia mais para frente, iria mais para frente. Então Bert se separou dessa primeira mulher, deixou com ela tudo o que era deles, inclusive os direitos autorais dos livros dele, que passam de 100 livros, eu não sei exatamente quantos. No Brasil nós temos 20 e alguns, também não sei exatamente quantos, traduzidos para o português. E Bert deixou tudo com ela, pagou o preço de sair de casa, se casou com Sophie, que é uma física, conhecedora profunda de física quântica, uma cientista, e eles montam as novas constelações familiares na Hellinger Schule, que é do alemão, escola é Schule, Hellinger Schule. E a escola existe até hoje, conduzida por Sophie, e Bert deixou essa matéria em 2019 com toda essa, deixando para nós, deixando para o mundo essa metodologia incrível e sensacional que nós vamos começar a mergulhar agora. Bert diz que a vida, ela nos é transmitida através dos pais, de algo muito maior, da grande alma. Podemos chamar isso de Deus, podemos chamar isso de grande universo, vácuo quântico. Este ser, este algo que banalmente rotulamos como Deus, mas Deus, na profunda essência, não cabe na nossa mente, é algo muito maior. E os seus mistérios não chegam até nós, exceto
pelas leis que regem esse universo. Então, Bert entendeu que a vida nos é transmitida com tudo aquilo que vem constituído dessa ancestralidade da qual fazemos parte. Ali são pessoas, relacionamentos entre clãs diferentes fazem parte desse clã, abortos, mortes, assassinatos. Isso rege a primeira lei natural das constelações, o pertencimento. Dentro do meu DNA, daquilo que me constitui, tudo isso pertence. Tudo isso faz parte de quem eu sou. Os casos de sucesso e os casos de insucesso. As dores, as alegrias, os relacionamentos que deram certo, os que não deram, os traumas da minha infância, a forma como eu fui gerada, tudo isso pertence, tudo isso constitui essa grande alma individual que eu sou. E quando eu nego isso, eu nego quem eu sou. Se eu nego meu pai, eu nego metade de quem eu sou. E se eu nego minha mãe, eu nego metade de quem eu sou. Então, a minha essência é, em última instância, pai e mãe, com tudo isso que me constitui. É a lei do pertencimento. Agora eu gostaria de fazer uma analogia sobre esse fluxo da vida que nos vem através dos pais, como uma grande caixa d'água, uma casa. Nessa caixa d'água, normalmente em casas mais antigas, ela tem água potável, sim, mas tem lá dentro um bichinho que caiu, tem uma sujeirinha lá no fundo, tem uma substância que caiu lá dentro. Ela forma um contexto que, se você abrir uma caixa d'água e olhar, você diz assim: meu Deus, eu estou tomando isso. Assim é a vida que chega até nós. Nem tudo é perfeito, lindo e maravilhoso. E aí, como uma lei natural dita por Bert Hellinger, tudo pertence, tudo me constitui, eu começo a negar isso. Como? Julgando, criticando. Eu olho para minha mãe e digo: nossa, minha mãe devia ter estudado, né? Ou: mãe, por que a senhora é tão raivosa? Ou: mãe, por que você não me dá amor, mãe? Por que você não me dá amor? Cobranças, cobranças. Por quê? Eu quero isso, eu quero, eu sinto que vocês me devem. E quando nós ficamos com um sentimento de dívida em relação aos nossos pais, começam os problemas. Como é que eu me relaciono com essa mãe que está em mim? Não lá fora, aqui. Tudo que está nela está em mim. Tudo que está nesse pai está em mim. Agora eu quero que vocês separem, isso é muito importante, separem pai e mãe como relacionamento homem e mulher. Eu quero que vocês olhem para esse pai e essa mãe como crianças, porque sempre somos crianças em relação aos pais e às mães. Porque o tempo passa para nós, mas passa para eles também. Então, olhe como criança, o que você esperava dessa mãe? Tem uma dor aqui. O que você esperava de ser pai? Tem uma dor aqui. E quando eu espero algo e eu sinto que não recebi, eu nego a fonte daquilo que veio para mim. Eu nego a atitude dos meus pais em relação a mim. E eu começo a criar filtros dessa caixa d'água, onde saem os canos com esse fluxo da vida,
o fluxo da saúde, o fluxo da prosperidade financeira, o fluxo da prosperidade amorosa dos relacionamentos, o fluxo da prosperidade em relação a amizades, enfim, o fluir da vida. Quando eu começo a fazer restrições àquilo que vem dessa caixa d'água, que é aquilo que há em mim, eu começo a bloquear esse fluxo na minha vida. Inconscientemente, a vida trava. A vida não flui. Tem uma frase de Bert Hellinger, que é de um livro que chama Um Lugar para os Excluídos. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que eu deploro, eu excluo. Tudo aquilo que eu recrimino, eu excluo. Todas as pessoas de quem eu tenho raiva, eu excluo. Todas as situações em que eu me sinto culpado, eu excluo. E assim eu vou me tornando cada vez mais pobre. Bert Hellinger. Pense nisso.